Olá, você! E aí, como que você se saiu na redação? Olha, aconteceu, né, uma proposta em cima daquilo que nós vimos no nosso curso aqui, não é? Porque o que eu falei para você? Olha, você vai encontrar lá o tema, você vai ter de 20 a 30 linhas para escrever, como veio no edital, não é? E você, a partir do tema, vai criar um posicionamento, uma ideia do que você tem sobre esse tema. Esse posicionamento seu vira a tese. E você teria que achar três motivos para pensar daquele jeito. Por que três motivos? Porque seriam os três argumentos que você usaria no decorrer do seu texto. Esse foi o nosso combinado para você fazer um projeto de texto e não redigir o texto todo de uma vez só para você não se perder, para você garantir coesão, para você garantir coerência, para você garantir que você faria realmente a introdução e faria realmente o desfecho do seu texto de forma adequada. E é bem cara de FCC, não é? Veio aí para você um tema um tanto quanto filosófico, você não achou? Eu achei. É bem a cara dela. Ó, eu transcrevi para cá, né? Eles não. Vai ficar essa letrinha ruim porque eles não estão abrindo caderno de provas, né? A gente teve que tirar foto. Mas dá pra gente acompanhar. Se você quiser acompanhar com o seu caderno de prova, na mão, tá tudo bem também. Então, o que você tinha que fazer era isso, ó. Deixa eu me mostrar aqui. Vinha lá a proposta, que você já sabe que você tinha que escrever de 20 a 30 linhas, como eu disse, não é? Eles pegaram o que estava no edital, né? As instruções gerais que estavam no edital. E tá tudo bem, a gente já sabe o que a gente tem que fazer aqui, né? Bom, aí você tinha o texto 1, o texto 2 e o texto 3, que eu falei para você que é muito comum que venham os textos motivadores ou um texto motivador. Quando vem 3, 4, até ajuda, eu acho. Mas você tem que entender a relação entre eles. E o tema era esse aqui. Aliás, o comando da proposta real era esse aqui, ó. Considerando as ideias propostas nos textos 1, 2 e 3, elabore um texto dissertativo argumentativo, posicionando-se sobre esse tema aqui. É possível imaginar um futuro gratificante? Então, observe que ele fala que é para você se posicionar. Ele até já te ajuda a entender o que seria o texto dissertativo argumentativo, mas a gente discutiu isso. Você tinha que se posicionar mesmo. E aí, veja, o tema é possível imaginar um futuro gratificante? E aí, você tinha que se posicionar sobre isso, não é? Eu diria que o futuro, pensando na era em que a gente vive, ele pode ser gratificante ou não se a pessoa tiver realmente consciência do mundo em que ela vive. Esse seria o meu posicionamento aqui. E por que eu estou dizendo isso? Sem ler os textos motivadores. Eu estou dizendo para você de como a gente conduziu o nosso curso de redação aqui. Que você iria para o tema, avaliaria o tema e criaria um posicionamento. E esse seria meu posicionamento, que é depender muito da consciência da pessoa, né? Se ela é consciente do mundo em que ela vive. Por que eu falo isso? Aí vem os motivos. Por que eu estou falando isso? Aí vem os motivos, eu tenho que achar três. Né? Então, primeira coisa é o modelo da geração anterior, né? O modelo de vida da geração anterior a esta de agora. Por quê? Porque nós tínhamos, eu vou falar nós tínhamos porque a minha geração é anterior a esta, obviamente. E aí nós tínhamos o quê? Sob plano de vida, o seguinte, que a gente tinha que estudar, nós tínhamos de nos formar, não é? E aí a gente ia procurar um emprego, ia viver naquele emprego, crescer dentro daquele emprego, a depender da profissão exercida, não é? E ali você passaria até a sua ser a segunda casa, não é? Porque você viveria ali dentro até se aposentar. Muito bem. Só que e esse modelo já vinha de uma geração anterior à minha, inclusive, certo? Então eu colocaria isso. Porque o que nós tínhamos de modelo, né, de vida era esse, que existia esse sonho americano, como se fala, né? De você, então, ter uma formação, desempenhar uma função, trabalhar numa boa empresa e que ali você galgasse um futuro. Bom, e aí, o que nós temos a partir disso? Essa desconstrução total, porque até pela cabeça das pessoas, né? Porque a tecnologia modificou o mundo. A tecnologia, ela trouxe para as pessoas, inclusive, o estrelismo, não é? Então, é outro motivo dessa consciência. Então, a gente tem que ter a consciência de que as profissões mudaram, os serviços mudaram,
a vida das pessoas mudou, a tecnologia influenciou muito nisso, certo? Então, é isso. Então, você tinha um modelo anterior, depois veio a tecnologia e a forma de pensar das pessoas, os trabalhos, né, as profissões são voláteis, elas mudaram, inclusive. A maioria mudou. A gente nem sabe mais quais são todas as profissões que existem, não é? Tem de fazer uma pesquisa sobre isso. Antes a gente sabia assim, não, o fulano é professor, o cicrano é médico, o Beltrano é engenheiro, o outro é advogado, certo? Então eu trabalharia em cima disso. Não é? E o terceiro argumento que a gente poderia ter aqui é justamente de a pessoa, pela consciência que ela tem desse mundo em que ela vive, que as profissões estão mudando o tempo todo, é que ela teria de estar integrada a esse mundo tecnológico, estudando permanentemente para ela avaliar o desempenho dela de uma forma mais autônoma e não esperar uma profissão, certo? Então, não esperar uma profissão, não esperar a felicidade, mas fazê-la a partir de agora. Né? Até o estilo de vida, gente, eu estou falando de profissão aqui porque ele fala de um futuro gratificante, então eu estou englobando tudo, tá? Maneira de pensar, a forma de lazer, eu concentrei aqui na profissão porque eu comecei lá no modelo antigo, né? Que as pessoas tinham isso como felicidade. Eu esqueci de falar, além dessa questão do plano de carreira, né? De ela só trabalhar num lugar e galgar ali até chegar ao topo da empresa ou morrer naquela empresa, do outro lado, que é o pessoal, é constituir família, não é? É constituir família. E aí o que a gente teve foi uma mudança radical. A minha geração ainda formava famílias. Hoje a maioria não quer ter filho, muitos não querem casar. Então tudo isso é uma mudança da sociedade, não é? Dessa geração. Você entendeu? Então, veja. Pensando no imaginar um futuro gratificante, eu começaria por essa consciência. Essa consciência eu desenvolveria em cima dessas mudanças socioprofissionais, né? Sociais e profissionais. Então, a felicidade baseada nisso, que o mundo mudou. Então, essa transição, né, de uma geração que vinha com um modelo que já começou a ser desconstruído, e aí a gente tem toda a desconstrução da geração anterior a esta que está agora, que é a minha, porque a gente ainda constituiu família, mas as profissões ao longo dos anos, as profissões foram mudando e as pessoas começaram a se relacionar de forma diferente por causa da tecnologia. Por isso que o segundo argumento seria calcado na tecnologia, e aí eu chegaria ao final marcando essa ideia da consciência. E aí nós temos os textos motivadores, não é? Então veja só. Aqui vem assim: existe um futuro promissor? Veja como o título é muito semelhante ao tema aqui. Não é? Seria gratificante e promissor. E aí vem, você já ouviu falar na curva da felicidade? Imagine um U. Nas últimas décadas, pesquisas mostraram que a felicidade ascendia na juventude. Olha lá, tá vendo? Você viu como ele falou nas últimas décadas? É que não tem como. Veja, como que você vai imaginar? Por que vem a pergunta, existe um futuro gratificante? Ora, porque o mundo mudou. Então, era uma perspectiva muito certa, não é, de você trabalhar dentro desse texto. Você viu que eu dei para você essas ideias, mas eu as construí exatamente como eu oriento você a fazer. Primeiro você olha o tema, cria um posicionamento e mostra 3 motivos para esse posicionamento. Então, depende muito da consciência da pessoa hoje. O futuro dela pode ser gratificante ou não. Por quê? Porque veja bem, se ela continua, aí seria minha conclusão, né? Se ela continua pensando que ela tem que se formar numa faculdade para ter uma profissão e vai ser aquela profissão para o resto da vida, não vai funcionar. Até por isso que no último parágrafo eu falei que a pessoa, no último argumento eu falei, que é o estudo constante. Então é assim, ó, só para você me entender. Primeiro, o modelo de gerações anteriores não funciona mais, certo? Seria o meu primeiro parágrafo, tanto na parte profissional quanto na parte social, nas relações pessoais. Segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, né? O primeiro argumento é a desconstrução de modelos anteriores, sociais e profissionais. Segundo parágrafo, a chegada da tecnologia, a revolução das profissões, das relações humanas. No terceiro argumento, eu falei parágrafo de novo, mas o terceiro argumento seria para eu trabalhar justamente essa ideia do estudo constante, de a pessoa acompanhar, não é, a evolução do mundo
como o mundo caminha daqui para frente, para que ela esteja sempre atualizada. E aí sim ela pode ter um futuro gratificante. Entende? Então, é em cima disso. E veja que esse texto fala exatamente sobre isso. Ó. Nas últimas décadas, pesquisas mostraram que a felicidade ascendia na juventude. Então, ele já fala, ó, como era antes. Decaía na meia-idade e voltava a subir com o envelhecimento. Então, é essa curva que ele fala desse U aqui, certo? Bom, mas estudos recentes apontam que jovens adultos não são tão felizes quanto costumavam ser, achatando esse desenho para, digamos, o formato de uma rede. Ó, o formato mudou, agora é a rede, não é mais o U, né? Inúmeros fatores são responsáveis para este corte de imaginação de futuros melhores. Olha que interessante. As pessoas estão desanimadas. Traz um outro ponto de vista. Eu dei para você o que eu pensei inicialmente, né? O modelo anterior, você vê que ele faz isso? Depois a mudança com a tecnologia e depois o estudo constante para... Porque, aliás, nós todos, se a gente não acompanha o mundo, se a gente não participa de tudo que está acontecendo, como que a gente pode imaginar futuro? Não é? Você não pode nem imaginar. Então, você tem que começar a construir agora. Aí vem lá, por este corte de imaginação de futuros melhores. As artes e a cultura, grandes colaboradoras na arte de desenhar futuros, têm contribuído para essa aflição. Olha que interessante. Ele pôs aqui a arte e a cultura. Cenários distópicos, onde reina a escassez e o sofrimento, ilustram filmes, livros, séries, mesmo se for para rir. Olha só que interessante. Né? Diante de tanta desgraça ou da comunicação do fim do mundismo, como costuma dizer a especialista em mudanças climáticas Nathalie, muita gente se vê paralisada. Penso, logo desisto. Certo? Mas isso eu vejo que tem muito a ver com uma faixa etária específica. Né? Eu digo isso até porque, por exemplo, os jovens de hoje, jovens mesmo, 18, 19, 20, eles têm uma outra perspectiva de vida. Não é? Veja que você tem que ficar discutindo com o texto para você poder achar. Aí, veja, como havia 3 textos, você teria que fazer uma relação entre eles do tema. Então, aqui você tem realmente o quê? Um modelo de vida anterior, né? Inclusive voltado para a felicidade, já que é um futuro promissor, um futuro gratificante, tem a ver com ser feliz, não é? E aí a gente vê que as pessoas mudaram isso porque existe muito pessimismo em cima do futuro. Então aqui ele calcou nisso, ó. Ele calcou a ideia dele nessa parte de um futuro, de um pessimismo, né? Eu ia por futuro, mas não. Ele focou aqui no pessimismo. Porque, olha só, penso, logo desisto, certo? Então, era isso que tinha que fazer. Agora, vamos ver o segundo. O passado já não traz aprendizado. Olha que interessante essa perspectiva. Sabe por quê? Porque, assim, o homem, ele vive o presente com o aprendizado do passado. E não importa a idade que você tenha, vai ser sempre assim, tá? Se você é novinho, porque eu já sou mais... Né? Eu já tenho uma idadezinha mais pra frente, mais avançadinha, então eu sei o que eu tô falando. Nós estamos sempre mudando e na vida pessoal, você enquanto pessoa, você muda a sua maneira de pensar a partir das experiências pelas quais você passou. Só que o nosso passado já não traz aprendizado porque ele já não tem, aquele modelo já não serve mais. Então tá em cima daquilo que eu falei aqui, essa frase, né? Olha lá, o passado já não traz aprendizado, por quê? Porque a forma de o mundo funcionar mudou. O futuro se tornou uma ameaça, veio o pessimismo de novo, ó. Olha aqui o pessimismo. Certo? Veio aqui o pessimismo. A caixa de Pandora escancarada das redes liberou o ódio anônimo. O medo é a arma mais usada. Aqui. E a pior derrota é o desânimo. A água ferve no planeta Terra, não há como fugir dessa panela. Bem-vindo ao novo mundo que vai se desintegrar no próximo segundo. Então aqui voltou para o pessimismo, justamente porque o mundo mudou tanto
que essa primeira frase é impactante, certo? Olha lá. E ele fala que vai se desintegrar, por quê? Porque nós temos a disseminação do ódio, como ele falou aí, e aí junto disso vem o medo, e desencadeia o desânimo, e aí o que nós vamos fazer nesse planeta? E depois a gente tem aqui. Mas o que é o futuro, afinal? Olha lá. O futuro precisa também se desinventar como conceito de futuro, que é aquilo que eu falei para você. O futuro começa agora. É interessante isso aqui. Para voltar a ser imaginado. Ó. Quando a gente começa a imaginar o que a gente quer viver, então a gente, na verdade, começa a viver o futuro nesse momento presente. É esse momento que faz o futuro acontecer. E o futuro precisa se descolar dos conceitos hegemônicos, ou seja, desconstrói aquele modelo antigo que persiste em algumas situações, que é o caso do conceito hegemônico, ou seja, é aquela a verdade acabou, só eu que sei. A igreja é hegemônica, por exemplo, né? Então, tá aqui. O futuro precisa se descolar de conceitos hegemônicos do futuro para se abrir a outras possibilidades de ser pensado como futuro. Então, veja, existe um pessimismo por causa do que a gente viu aqui nos primeiros 2 textos, né? E aí, veja, eu já tinha feito o meu projetinho aqui, não tinha? Você me acompanhou? Então, vamos voltar lá. A pessoa só pode ter um futuro gratificante se ela começar a se conscienciar, se ela tiver plena consciência do mundo em que ela vive hoje, né? E aí a gente tem o modelo de vida anterior que se desintegrou, não é aquele padrão da profissão será a mesma do começo ao fim até se aposentar, de que todo mundo vai buscar casar e ter filhos, e isso veio sendo desconstruído ao longo do tempo, veio a tecnologia e impactou. Então, modelo anterior, tecnologia, que impactou tudo isso, ajudou muito nesse impacto, na verdade, porque as pessoas já começaram a mudar a sua forma de pensar, e aí veio a tecnologia e mudou radicalmente isso. Então, é o que eu falei para você, não é? O social mudou. A gente passou a conhecer pessoas de outros países, inclusive, né? A economia passou a ser global. Então, a gente antes vivia a economia do bairro, ou da cidade. Agora não, agora a gente tem uma visão de mundo muito mais ampla. Isso é um pouco mais, digamos, mais pesado para o homem, né? Daí, essa coisa do ódio, do medo, do pessimismo. Então, veja, como esses textos motivadores trouxeram essa parte pessimista, seria interessante, então, que eu fizesse alguma menção. Você entendeu? Ou seja, você. E aí, veja, modelo anterior, tecnologia e a necessidade de acompanhar o mundo, ou seja, de você estudar constantemente. Gente, isso é um modelo atual, não é? Então, veja, por que só sobrevive, então, ou só tem o futuro gratificante, como eu disse para você, aquele que tem consciência do mundo em que ele vive? Porque ele tem que entender que as profissões não param de mudar, de que nem todos vão ter o mesmo conceito de família que a pessoa pode ter, porque ela pode querer ter filhos, o outro não. E o contrário é verdadeiro, a pessoa pode não querer ter filhos, o outro querer, e assim por diante. Então, a gente tem que entender que os posicionamentos hoje são muito diferentes e que para você ter um futuro gratificante, você tem de aceitar esse mundo onde você vive e começar a pensar que o futuro, ele começa agora, aqui, nesse momento. Então, a primeira coisa é o homem tem de voltar a ter pensamentos éticos. Sim, se as pessoas não tiverem consciência do mundo em que elas vivem hoje, que é esse mundo em ebulição, pensando aqui, como ele falou aqui, né, que o futuro começa a se deslocar, como é que ele falou aqui? Outras possibilidades de pensar no futuro, isso. Mas, veja, o futuro, hoje, ele é muito volátil, né? E por isso, se a pessoa não tiver consciência do mundo em que ela vive hoje, que é preciso cada vez mais buscar a ética na vida, né? Buscar ética. Por quê? Porque é preciso cuidar do planeta, porque é preciso pensar no outro, né? Como é que a pessoa vai pensar no futuro gratificante? E esses pensamentos éticos, não é?
esses valores éticos, na verdade, os valores que o homem tem hoje, eles são muito questionáveis. Então, se o homem não assumir a consciência desse mundo em que ele vive, que o homem está transformando o planeta Terra, está sendo individualista, desconstruiu a ideia de família e ele tem de passar a pensar nisso de novo, de uma forma ética, não que tem que construir família, ter a mesma profissão, não é isso que eu estou dizendo, mas ele tem de ter consciência dessa mudança do mundo, aceitar esse mundo, mas começar a voltar os seus pensamentos para a parte ética em primeiro lugar e acompanhar o mundo constantemente, senão o futuro dele não será gratificante. Ele ficará no pessimismo. Ele está muito volátil, as coisas mudam o tempo todo, a gente não consegue acompanhar, então eu vou ficar aqui parado. Pronto, você teria como colocar isso aí no início, como também no final do texto. Que existe sim um futuro gratificante, desde que a pessoa entenda que não é focar nessa desconstrução do mundo, não é? Que na verdade é o mundo anterior, mas focar naquilo que se pode, não é focar no mundo do pessimismo, né? Mas focar naquilo que a gente pode ter de melhor daqui para frente a partir dessa tomada de consciência. Certo? E eu basearia essa tomada de consciência na ética, porque afinal de contas é quando você vive bem com você, quando você busca a sua melhora interior, busca o bem do outro, busca o bem do planeta, as coisas mudam. Aliás, não é, eu achei até que esse tema ele veio muito próximo do que você tinha na prova de português no texto inicial, não é? Quando ele fala sobre justamente sobre essa questão lembra dos economistas, dos políticos e dos cientistas, não é? Não estarem atentos à saúde da população, ao ecossistema, à biodiversidade, lembra disso? Que a Terra está entrando em colapso, se for assim. É justamente por isso, porque os valores mudaram muito e essa mudança de valores traz pra gente uma mudança de perspectiva de futuro. Sim, mas se eu tenho consciência do mundo em que eu vivo, então eu consigo tornar esse futuro gratificante, mas modificando o momento presente. Seria esse um posicionamento muito interessante de você colocar no seu texto. Eu espero que você tenha percebido que no primeiro texto havia lá o pessimismo, no segundo o pessimismo e o terceiro trazia o seguinte: se você não pensar, não é? Se você não pensar, se você não imaginar o futuro a partir de agora, pensando que ele pode ser bom sim, então você vai cair no pessimismo e vai achar que o futuro não é gratificante. Percebeu que eu vou falar para você, eu fiz exatamente isso, tá? Eu fiz os passos que eu ensino vocês a fazer. Eu pensei o tema, criei uma tese, pensei nesses 3 argumentos, eu só não tinha focado no pessimismo. Entendeu? Nessa gravação, eu fiz exatamente o caminho que eu fiz quando eu avaliei essa proposta aqui sozinha. Eu comigo mesma. E aí eu pensei assim, bom, se a pessoa começar a pensar de forma ética, ter consciência do mundo em que ela vive, e ela estudar e acompanhar o mundo em que ela vive, ela consegue ter um futuro gratificante, sim. Tem de usar a tecnologia a seu favor, tem de falar uma outra língua. É isso, gente. O mundo tem realmente que mudar para melhor se a gente avaliar, né, o quão a gente pode permitir que isso aconteça, né? Participar disso. É isso. Tá certo? Bom, depois você me conta o que foi que você pensou a respeito do futuro gratificante. Aí eu tive que acrescentar o pessimismo depois que eu pensei tudo isso. Falei, eu tenho que pôr o pessimismo. Então, se a pessoa não tiver consciência, então ela vai se manter pessimista, porque a tendência é que o mundo exploda, não é? Sem a ética humana, é isso. Então, seria essa uma conclusão muito interessante. Tá certo? Eu espero que você tenha me acompanhado. Seria bom fazer uma roda de discussão, né? Uma roda de conversa, seria maravilhoso. Bom, forte abraço. Depois você me conta se o que eu falei pra você fez sentido pra você, se bateu, se foi o que você fez. Me conta. Estou aqui muito curiosa. Forte abraço. Beijo.